tem 10 anos de experiência profissional em vários países, né, percorreu vários países, inclusive em organizações internacionais. E a intenção da gente organizar esse bate-papo dentro da disciplina de regimes e organizações internacionais é poder, né, conhecer essa trajetória da Analice, né, uma trajetória que, como eu já disse, é uma trajetória bacana, né, de alguém que, de fato, se desafiou, né, para além dos limites do Estado de São Paulo e daquele mundo bastante cercado que a gente tem em São Paulo. Eu digo isso sempre para as pessoas que eu convivo ainda e que moram no interior ou no Estado de São Paulo, que São Paulo é um estado importante do Brasil, mas ele não reflete exatamente toda a dimensão do nosso país, né? Eu morei no Amapá, morei em Mato Grosso e tal, então posso dizer que nós temos outros limites dentro do próprio país, né, que precisam também ser explorados. A Analice trabalhou em muitos outros países, além do próprio Brasil, e tem essa experiência com organizações internacionais, que para nós é bastante importante, justamente porque a gente tem discutido na disciplina o que são as organizações internacionais, o papel que elas exercem na Constituição e na manutenção dos regimes, né, e inclusive naquilo que a gente tem chamado de diluição ou fragmentação dos regimes através da governança global. Então, esse papo contigo para nós é bastante importante. Os que estão participando aqui, alguns são alunos da disciplina e outros são convidados. Nós fizemos um convite para todo o curso de Relações Internacionais que pudessem participar. Então, eu queria aí abrir, então, para vocês baterem o papo. Primeiro, passar a palavra para a Analice, para que ela, né, cumprimente a todos, se apresente, e depois a gente abre esse bate-papo. Analice? Muito obrigada novamente, Eliane, muito obrigada, Amanda, por ter entrado em contato comigo lá no Instagram. Como eu disse, é sempre uma alegria, um prazer para mim participar, porque eu gostaria muito, Eliane, de ter tido, né, acesso a esses tipos de fórum, informações, criadores de conteúdo digital, pessoas que facilitassem aí a chegada de informações sobre o mundo das organizações internacionais, principalmente como se construir uma carreira nesses organismos, nessas organizações. E foi por isso que eu decidi, em 2016, criar o meu canal do YouTube, que se chamava Internacionalidades, né? Foi o primeiro canal sobre relações internacionais. Hoje, olhando para trás, na verdade, ele foi muito mais focado em carreiras em organizações internacionais, porque aquele era o momento, refletia o momento da minha vida, então, terminando o meu mestrado. E então foi assim um pontapé para que outras pessoas criassem conteúdo sobre relações internacionais, sobre a carreira do internacionalista. Então eu acho que foi uma das coisas mais importantes que eu já fiz na minha carreira, muito mais talvez do que ter trabalhado na ONU, porque é realmente assim uma coisa que deixa um legado, né? Então eu acho que isso que a gente tem que olhar. Às vezes a gente olha muito para título, trabalhou em tal lugar, mas o que essa pessoa fez, o que essa pessoa realmente deixou. Então o meu canal do YouTube, eu tenho orgulho de dizer que em quase 33 anos, foi a coisa mais importante que eu já fiz, porque realmente, né, abriu aí caminhos e discussões. Então, eu tenho muito orgulho de ter tido a coragem de dar esse pontapé, de ter sido a pioneira na criação de conteúdo digital sobre relações internacionais e essa carreira. Mas eu não sei como você prefere fazer, Eliane, se a gente deixa aberto, as pessoas vão perguntando, eu não sei o quanto as pessoas conhecem a minha trajetória, qual parte especificamente os alunos e as alunas têm mais interesse. Eu deixo você comandar, orquestrar a nossa noite. Tá certo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da tua trajetória, se possível ligada às organizações internacionais, e depois a gente abre um bate-papo com os nossos estudantes, né, os nossos alunos e alunas que estão aqui participando, para que eles possam fazer perguntas e tudo mais. Como eu disse, a disciplina é de regimes e organizações internacionais, mas aí, claro, nós vamos explorar outras dimensões da sua trajetória, do seu processo de formação também, né, como internacionalista. Então, mas se você pudesse falar um pouquinho para a gente dessa sua trajetória nas organizações internacionais, seria bastante interessante. Tá certo, então. Bom, eu sou formada em Relações Internacionais, né, na cidade de São Paulo, e escolhi um curso, me formei na Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, que foi um curso muito focado para o setor privado, né? Então, eu não sei se foi uma deficiência do curso, mas hoje eu acredito que não, porque conversando com outras pessoas, mas a verdade é que a Organização das Nações Unidas, as organizações internacionais, elas me foram apresentadas assim como entidades.
assim como o Vaticano, sabe? Assim, eu nunca vou trabalhar, eu nunca vou ser papa, então eu vou lá tirar uma foto. Não foi apresentado assim como possíveis empregadores, né? Então, eu nunca nem tinha imaginado uma carreira numa organização internacional, enquanto estudante de relações internacionais. Entrei, né, com aquele sonho de diplomacia, como a grande maioria, mas já fiz uma decisão um pouco mais pragmática de ir para uma escola de comércio que pudesse aí me dar uma formação um pouco mais diferenciada para trabalhar como uma diplomata corporativa. Caso não fosse aprovada, eu desistisse do concurso mesmo, porque é um projeto de vida, né, o concurso do Itamaraty. Então, às vezes, você não, o seu projeto de vida pessoal não condiz com esse projeto de vida, e eu já sabendo que talvez eu não tivesse muita paciência, que eu sou muito realizadora, não tanto, né, de ter longos projetos intelectuais dessa forma, mas enfim. Agora, o meu primeiro contato com um organismo da ONU, né, já falando do sistema ONU, foi quando eu fiz um estágio no Conselho de Comércio Exterior da Suécia, que foi inclusive o ponto que começou a minha história com esse país, que eu moro desde 2013, então eu já moro há 8 anos na Suécia. Eu fiz um estágio nesse Conselho de Comércio Exterior, que é o braço comercial da Embaixada da Suécia em São Paulo. E ali nós estávamos organizando um evento de cidades sustentáveis. Foi um primeiro evento de cidades sustentáveis do governo sueco no Brasil, e aconteceu ali em São Paulo. Então, eu me lembro que eu tinha que telefonar para a ONU Habitat, que é a agência da ONU, que cuida de questões de habitação humana, né, human settlements, que cidades, saneamento básico, né, enfim, um pouco de arquitetura, urbanismo, e aí eu telefonei para Nairobi, no Quênia, que é onde fica a sede da organização. Então eu me lembro que eu fiquei super nervosa, eu falei, gente, eu tô ligando para a ONU, assim, sabe, foi uma coisa, assim, um grande acontecimento. Vou conectar a entidade. A entidade, vou ligar lá pro Papa. Então foi uma coisa assim que eu me lembro muito, eu tinha 20 anos, 21, e eu liguei e atendeu uma pessoa normal, não era nenhuma alienígena, uma pessoa super simpática, falando, não, vou pro Brasil, nossa, meu sonho pro Brasil, vou com certeza, confirmou a presença, e depois eu conheci essa pessoa, na verdade eram 3 pessoas lá, funcionários da ONU, né, da ONU Habitat. Então já começou a quebrar um pouco aí esse mito, né, toda essa áurea de exclusivo, de ser inacessível na organização aí. E aí depois eu tive a oportunidade, de novo, trabalhando com suecos, de participar da Rio+20, então ali tive um contato muito mais próximo com diversos organismos das Nações Unidas, e conheci o primeiro brasileiro, que era funcionário público internacional em Genebra, que é meu amigo até hoje, o Henrique Passini. Tem até uma entrevista, eu deixo o convite pessoal assistir, tanto no meu YouTube quanto no meu Instagram. O Henrique dá dicas de ouro ali, de como ele conseguiu esse cargo de funcionário público internacional. Ele tem o passaporte azul, né, ele é, né, realmente assim um funcionário público internacional lá em Genebra. E ali também, conversando com o Henrique, eu fui descobrindo, né, como funciona a organização, e já foi me dando ali um certo desejo de ter uma experiência no sistema ONU. Eu ainda estava no setor privado, então até aí eu tinha trabalhado com as Nações Unidas, ou com organismos do sistema ONU, mas ainda não como funcionária. Então, quando o meu contrato de trabalho na empresa sueca que me trouxe até aqui terminou, eu vim a trabalho, eu vim como expatriada para fazer parte de um projeto, inclusive em João Pessoa, uma cidade que eu adorei, estive várias vezes, trabalhei muito com o prefeito, com a prefeitura, nós íamos implantar um centro de comando e controle, como da cidade do Rio de Janeiro, aí em João Pessoa, né, era a ideia. Nós tínhamos financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, mas infelizmente o projeto acabou não indo para frente. Seria um piloto, né, uma coisa pequena, mas infelizmente não foi para frente, mas eu era a responsável por todas as relações com a cidade de João Pessoa, com o BID em Brasília, fazendo essa parte aí como funcionária da empresa, né, fazendo já conversando de novo com uma organização internacional que é o BID, que faz parte do Grupo Banco Mundial, que faz parte do sistema ONU. Então, quando esse projeto terminou, a Dilma escolheu os caças suecos, né? Então também o foco da empresa acabou, infelizmente, né? Infelizmente para nós e para João Pessoa, sendo outro, acabou o foco sendo mesmo para a questão da aeronáutica, da Embraer, enfim, o ITA.
Então, o meu contrato não foi descontinuado e eu não tinha vontade de voltar ao Brasil, eu queria ficar aqui na Suécia, fazer o meu mestrado. Enfim, passei no mestrado e passei também num programa de jovens da missão do Brasil junto à ONU em Nova York, um programa que foi descontinuado em 2018, mas é um programa no qual você passa cerca de 3 a 4 meses junto com o corpo diplomático brasileiro na sede da ONU, ajudando os diplomatas ali no dia a dia da organização. Então, ali foi a primeira vez que eu pisei nessa entidade ONU, entrei, né, a gente tinha um crachá de diplomata mesmo, então a gente tinha um visto diplomático que nos permitia entrar na fila dos diplomatas, era um programa assim, era bem estranho, diferente dos outros estagiários, nós não tínhamos um caráter de estagiário, nós tínhamos um caráter de advisor, então como se fôssemos parte do corpo diplomático, então a gente podia entrar no Conselho de Segurança, né, os outros estagiários europeus, principalmente, ficavam com uma certa invejinha da gente, sabe, porque a gente tinha acesso ao Delegates Lounge, a gente estava, assim, um caráter bem privilegiado. E ali que eu soube, então, Eliane, da possibilidade de fazer, por exemplo, o programa de jovens profissionais da ONU, o IPP. Foi ali que a minha então, chefe, uma segunda secretária, Marina Pitella, que me disse como os brasileiros são subrepresentados na organização. Nós somos um dos maiores doadores, né? A gente contribui com 2,9% do orçamento regular da organização, o que é muito, considerando que tem país que contribui 0,0001. Então, nós estamos entre os top 10 quando pagamos, né? Aí é aquela coisa, devo, não nego, pago quando puder. Pago quando puder. Em teoria, a gente agora, então... Agora, então, quem sempre ali arriscando, né, perder o direito ao voto na Assembleia Geral, mas enfim, estamos lá. E aí a Marina, sim, uma grande advogada de aumentar o número de brasileiros na organização. Aí nós organizamos, inclusive, um seminário lá no consulado do Brasil em Nova York, chamando os alunos do Ciências Sem Fronteiras, que estavam ali na região de Nova York, para apresentar a organização não só para o pessoal clássico de Relações Internacionais e Direito, mas mostrar que o secretariado tem áreas de ciência, de saúde, né, de RH, administração, é uma grande organização, uma das maiores do mundo, se não for a maior. Então, assim, não é só internacionalista ou pessoal de direito ou economia que entra na ONU, né? Você tem vagas para tudo, enfermeira, fisioterapeuta, assistente social, enfim. E aí a gente organizou e eu fiquei fascinada com aquilo. Eu falei, nossa, realmente é possível, né, trabalhar nessa organização. E tem várias oportunidades, estágio, o IPP. E aí eu voltei para a Suécia, fiz o meu mestrado, e quando estava terminando o mestrado, eu decidi que eu queria ter uma experiência, né, na ONU. E aí foi quando eu criei justamente o canal, porque eu não encontrei nenhuma informação em português. Não tinha ninguém falando assim, explicando, porque é muito complexo, né, um sistema com mais de 30 organizações, aí como eu te disse, o Banco Mundial faz parte, o FMI faz parte, porque você tem as agências, fundos, programas e as organizações relacionadas, né, como a Organização Mundial da Migração, então fica muito complexo, porque nem o processo de recrutamento não é único, você não tem só um site onde você aplica para os estágios, né, as nomenclaturas também tem um monte de sigla, aí eu comecei a criar conteúdo sobre isso, e surgiu o meu estágio lá em Nairobi, no Quênia, aquele lugar que eu liguei pela primeira vez, na ONU Habitat. Tem gente que não acredita, né, no poder do subconsciente, lei da atração, destino, sei lá. Mas eu fui parar lá em Nairobi, no Quênia, fui como estagiária, um estágio de 6 meses, que eu acabei não completando, fiquei apenas 3 meses, porque de Nairobi eu consegui o meu contrato remunerado no PNUD em Brasília. Então, eu voltei para o Brasil no final de 2016. O estágio na ONU Habitat, ele não foi remunerado, mas tem aí cerca de 15 organizações no sistema ONU que oferecem a Bolsa Auxílio, né, que isso também foi uma coisa que as pessoas não divulgam,
né? De repente, eu poderia ter insistido em conseguir uma vaga numa outra organização da ONU que oferece o Bolsa Auxílio, né? Por exemplo, a Unicef em Nova York, a ONU Mulheres em Nova York, a UNOPUS aqui na Dinamarca, e assim, não é um grande salário, mas é cerca de $1.000 americanos por mês. Já é muito bom, né? Melhor do que nada. Eu fui para Nairobi, nem o nosso almoço, que custava $2,50, né, no bandejão, eles não ofereciam, assim, sabe? Eu fiquei, aí eu comecei a ficar um pouco desacreditada, mas, de novo, é muito difícil, assim, você julgar, né? Porque uma organização está lá tá na sede da ONU para a África. Enfim, eu vim para Brasília, trabalhei como consultora, Service Contract, é um contrato relativamente bom, não é um contrato de funcionário público internacional. No Brasil, são poucos os contratos que você encontra nesse nível de ter passaporte azul, é um contrato local, mas você não paga impostos, né? Então, era um salário bom, cerca de R$5.000 líquido, isso há mais de 5 anos. Eu gosto de falar números assim, pessoal, é para o pessoal entender, assim, porque ninguém fala, né? Ninguém gosta de falar salário. Essa informação especialmente ninguém dá. Ninguém dá, e eu acho assim tão chato, sabe? Tem que falar. Eu acho que era um salário bom. Eu tinha 28 anos, era R$5.200 líquido, caía na minha conta. O que eu tinha que fazer era pagar o INSS. Aí eles davam um pouquinho a mais para pagar o INSS. Mas era um salário, assim, eu acho bom, em 2016. Só que os contratos na ONU do Brasil, e eu sei que funciona assim para todo mundo, são contratos com duração determinada. É muito difícil você ter um contrato contínuo, né? Então, são contratos de 1 ano, 2 anos. E quando acabou o meu contrato, na verdade, nem acabou o meu contrato. Quando deu cerca de 6 meses, eu decidi, por questões pessoais, voltar para a Suécia, porque eu estava com o meu noivo aqui. Então, eu deixei o PNUD, o meu contrato no PNUD em Brasília. E essa foi, então, a minha segunda experiência no Sistema ONU, e naquele mesmo ano que eu deixei o PNUD para voltar para Brasília, eu comecei a trabalhar numa ONG internacional aqui na Suécia, que chama Stockholm International Water Institute, Instituto de Água Sueca, uma organização com mais de 20 anos, e divide junto com a ONU o mandato de cuidar da água do planeta. Então, eu estava muito ativa no LinkedIn, assim, eu estava como assistente de comunicação. Outra coisa importante, eu sempre trabalhei na área de comunicação, nessas organizações internacionais. Não foi uma escolha, assim, estratégica, mas eu sempre acabava indo para a área de relações institucionais, mesmo no setor privado, relações públicas, comunicação. Eu acho que é porque eu falo demais, sei lá, o pessoal põe a Analice lá para falar, não sei, não tinha sido uma decisão, mas acabou, aí foi por isso, inclusive, que eu fiz o mestrado em comunicação, porque eu já tinha trabalhado em comunicação. Direcionou o seu mestrado. Foi, porque eu falei, bom, né, já a gente tem que aproveitar, né, as oportunidades que a vida dá. Como eu comecei desde do estágio, né, que eu falei, organizando eventos, né, quando eu telefonei para a ONU pela primeira vez, eu sempre acabei que hoje eu entendo que no secretariado é uma Job Network, que é Public Information and Conference, que é uma grande área de atuação no secretariado da ONU, que envolve organização de evento, relação pública, relações institucionais, comunicação, mídia social, está tudo ali na mesma família, né? Então, como eu acabei indo para essa área, eu acabei me especializando nisso e me ajudou demais, assim, me ajudou muito, porque a área de comunicação nas Nações Unidas, no sistema ONU como um todo, é cada vez mais importante, né, por causa da digitalização, por causa de combate a fake news, de engajamento de jovens, e aí você fica assim, é muito difícil para a organização achar pessoas que tenham essas ferramentas de comunicação, que saibam manipular, mexer com mídia social, mas que também conheçam do mandato, que tenham o jargão ONU, que consigam comunicar, porque uma pessoa puramente mídia social, de repente não vai entender ali que nem tudo funciona, né? Você não pode ter um linguajar muito violento, assim, de marketing, tipo, ligue já. Você precisa fazer uma coisa mais sutil, né? Mais, assim, de criar relacionamento. Então, eu vejo, assim, que tem muita, já dando uma dica aí, tem muita oportunidade para o pessoal de relações internacionais que quer se especializar em comunicação, ou vice-versa, né, o pessoal de comunicação que quer se especializar em RI, porque fica ali um tipo de profissional bem especial e bastante atrativo.
Enfim, voltando, eu estava trabalhando, né, como comunicadora, e aí eu fui contactada por um diretor da UNFCCC, acho que é a Organização Quadro das Nações Unidas para a Mudança do Clima, que fica ali em Bonn, é a organização que organiza as COPs, né? A COP de Paris, e esse ano, se tiver lá, Glasgow, e ele me contatou para que eu trabalhasse como freelance em dois eventos, né? Um evento em Costa Rica, um evento de planejamento de adaptação para mudanças do clima, e um evento no Marrocos, na capital do Marrocos, em Rabat. E a minha função nesse evento foi de tradução, fotografar, atualizar o Twitter, atualizar o site pelo WordPress, então tudo assim nessa área de comunicação que eu já tinha trabalhado. E foi muito interessante. Eu não recebi um salário, mas eu recebi uma diária, eu acho que era cerca de $100 por dia, a passagem toda paga, sempre econômica, obviamente, hotel pago também, e essa diária, né, que era mais do que suficiente, porque tanto Costa Rica quanto Marrocos, você se alimenta muito bem, e chega lá, também tem comida no hotel, então voltei para casa com dinheiro, assim, foi bem interessante, e interessante como experiência. Então, eu diria que essas foram, né, essas 3,5, né, se você considerar Nova York, só que eu não estava ali na ONU, mas estava com os diplomatas na ONU, o meu estágio em Nairobi, a minha experiência como consultora no PNUD, na ONU Brasil, e essa experiência de ter sido headhunted no LinkedIn, que eu achei até que era uma farsa, assim. Eu liguei para o meu amigo de Genebra e falei, esse cara tá querendo me sequestrar, o que é isso? Ele, não, Annalise, acontece, sabe? Quando eles precisam de uma expertise específica, pode acontecer, né, de encontrar pessoas, assim, no LinkedIn. Eu falei, caramba, ganhei uma loteria, né, once in a lifetime, nunca mais também ninguém vai me achar no LinkedIn desse jeito, porque foi muito incrível, assim, foi muito legal. Eu acho que agora é melhor deixar um pouquinho aberto, né, Eliane, se o pessoal tiver dúvidas sobre algum momento específico. Perfeito. Bom, então agora eu vou abrir para vocês, né? Só peço para que a gente possa organizar, que vocês levantem as mãozinhas. Você sabe que eu não sou muito boa de organizar as falas, porque eu perco as mãozinhas, aí eu vou pedir para as meninas me ajudarem, Paola, a Mariana, e anotando aí quem levantou primeiro, tá bom? E eu já vi, agora eu consegui ver, porque foram só duas. A Amanda primeiro, depois a Petra. Amanda? Certo, muito obrigada. Acho que o olhinho de todo mundo encheu aí de brilho, que a gente realmente tem muito interesse nessas áreas, pelo menos eu sei que eu tenho muito. Eu queria saber um pouco mais sobre esse trabalho na Organização Internacional da Suécia, e como você vê esse mercado de trabalho em organizações internacionais, que não sejam necessariamente intergovernamentais. Certo. Você está pensando mais em empresas multinacionais, talvez? Sim. Como eu disse, eu acho que foi a grande sacada ali, quando eu escolhi o meu curso, né, que a gente chamava de diplomata corporativo, e cada vez mais as empresas, somente as grandes empresas, elas oferecem áreas que não são caras, como internacionalistas, por exemplo, trabalhar com sustentabilidade em grandes empresas. Eu acabei cortando essa parte da minha vida, mas nos 2 últimos anos eu acabei mudando um pouco de área, fui para a área de hotelaria, aqui na Suécia. Trabalhei com hóspedes, né, guest relations, mas também tive, justamente por essa minha trajetória, eu fui convidada para ser coordenadora ambiental, coordenadora de sustentabilidade desses 2 grandes hotéis. Então, eu trabalhava com todos a questão do SDGs, do ODS, de uma perspectiva da hotelaria. Então, o setor privado está cada vez mais engajado. Acho que a grande diferença dessa Agenda 2030 comparada com os objetivos do milênio é justamente ter o envolvimento, né, a Partnerships for Sustainability, que são essas parcerias com o setor privado. Então, eu acho extremamente promissor, assim, eu gosto muito de trabalhar com o setor privado. Também fico um pouco cética, né, por causa da minha formação. Eu sei que tem muito, quando a gente fala greenwashing, né, fica ali fazendo aqueles relatórios de sustentabilidade, né, para inglês ver, mas eu acredito, assim, que eles não têm mais, o setor privado não pode mais ficar só fazendo PR, public relations, realmente é necessário, até mesmo para sobrevivência. Eu acho que realmente está caindo a ficha, assim, do ponto de vista do próprio lucro e da sustentabilidade mesmo do negócio, né, então, eu sou uma grande entusiasta, assim, também de internacionalistas trabalhando em grandes corporações, na parte de sustentabilidade.
O meu MBA que eu fiz na FGV, eu também cortei essa parte em 2011, eu entrei na FGV em 2011, 2011 e 2012, já foi voltado para a responsabilidade corporativa, né? Então, toda essa parte do setor privado se envolvendo em projetos sociais e ambientais. E aí você tem grandes organizações que, inclusive, têm até fundações, como o IKEA, que é sueco, a H&M, que é aquela loja de roupas sueca, também tem fundação. Então, no Brasil, você tem uma série de fundações, né, que vêm do setor privado. Então, eu acho muito interessante, Amanda. Bacana. Petra? Legal, muito obrigada. Mas eu só queria um rapidinho. Organizações sem fins lucrativos internacionais, você acha que é um mercado de trabalho interessante? Com certeza, as ONGs, principalmente. Sim, essa ONG que eu trabalhei é do Stockholm International Water Institute, aí você tem uma série de ONGs humanitárias também, né? Você tem os Médicos Sem Fronteiras, a Cruz Vermelha, com certeza são organizações extremamente importantes. Eu não tenho experiência, na verdade, eu até quero trazer pessoas que trabalham nessas grandes ONGs para nos conceder entrevistas lá no canal, porque eu acho que esse setor humanitário assim, é muito interessante e eu não tenho muita informação, não conheço tantas pessoas trabalhando nessas organizações, mas certamente são áreas clássicas, né, do internacionalista, trabalhar nessas organizações não governamentais internacionais. Agora sim, Petra? Oi, boa noite. Desculpa estar com a câmera desligada, mas eu estou lutando com a minha internet hoje, está sofrido. Eu queria fazer uma pergunta, porque acho que quem me conhece aqui, que sempre faz trabalho comigo, sabe como eu amo a ONU. E eu, geralmente, quando tenho a oportunidade de fazer um trabalho sobre isso, eu faço. E aí a pergunta que eu tenho é relacionada como eu, que ainda estou na universidade, ainda estou, tipo, dentro da academia, como é que eu poderia me envolver já de alguma forma com as Nações Unidas, mesmo que já não tenha o diploma, né, a formação. Muito bom, Petra. O seu nome é sueco, tem muitas Petras aqui na Suécia. Obrigada pela sua pergunta. Ótima pergunta, aliás, já me fez lembrar aqui de algumas oportunidades. Uma oportunidade que as pessoas às vezes acham que não é tão interessante, mas conta muito, é fazer o voluntariado online, né? Tem a UN Online Volunteers. Então, ali não vai te tomar muito tempo, você pode fazer de qualquer lugar. Na verdade, são projetos assim bem específicos que você faz para diferentes organizações das Nações Unidas, Unesco, Unicef, o PNUD, a ONU Habitat. Então, eles estão procurando ali uma pessoa para traduzir um documento ou para fazer, às vezes, até um PowerPoint, sabe? Fazer um logo, se você tiver um pouco de noção de design gráfico, por exemplo. E ali você tem a oportunidade não só de ter, né, essa experiência no seu currículo, mas também e principalmente de começar a fazer contatos, porque isso é uma coisa também que eu queria que alguém tivesse me falado, né, porque a gente às vezes acha que fazer network ou é ficar pedindo favor para os outros, puxando o saco, ou então é adicionar no LinkedIn. A gente não é ensinado no Brasil a fazer network de uma forma produtiva, de uma forma que realmente seja um ganha-ganha. Então, quando você se dispõe ali para ser um voluntário digital, né, fazer ali uma tradução, você vai ter contato com alguém da ONU, vai ter uma pessoa que vai conversar com você, aquela pessoa já, se você fizer um bom trabalho, aquela pessoa já vai ter uma boa impressão de você, já é um contato dentro da organização, e a gente nunca pode diminuir esses contatos, porque a ONU, assim como qualquer organização, ela funciona muito através de recomendações, né? Então, entre escolher a Petra, que ela já trabalhou para mim como voluntária digital várias vezes, sempre entrega tudo antes do prazo, faz um trabalho incrível, uma pessoa sempre positiva, né? Nunca reclama, tá sempre... E a Amanda, que eu não sei quem é, eu vou escolher a Petra, e isso não tem nada a ver com nepotismo, com favoritismo, é a vida, a gente vai convidar para a festa em casa quem a gente gosta, não a pessoa que a gente não conhece. Então, na ONU, para ser bem sincera, as coisas funcionam muito com relacionamento também, assim como no setor privado, assim como na vida, né? Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, sem ranço, sem achar que é feio, sem falar, porque é assim, se você não quiser jogar o jogo, você não joga, mas você vai ficar de fora, mas é assim, a gente tem que ser,
nós temos que ser pessoas gentis, nós temos que ser pessoas bem educadas, né? Sempre se lembrar de aniversário, né? De agradecer, ser pessoas, criar relacionamentos, esses soft skills, eles são muito mais importantes do que a gente imagina, né? E é chamado quem é lembrado, então se fazer lembrar, né? Deixar uma boa impressão, e você fazer um trabalho voluntário, assim, é extremamente importante, mostra que você é uma pessoa que tem proatividade, uma pessoa que realmente está ali porque quer. A ONU é uma organização movida a valores, então é muito importante também que ali se entenda que você tem esse desejo de cooperar na área de direitos humanos, na área de paz e segurança, de desenvolvimento sustentável, que você tem esses valores que são compatíveis com a organização, né, para dar match. Então, eu sou uma grande entusiasta também do programa de UN Online Volunteers. Você também tem alguns programas de voluntários, tem até o UN Youth, que é para jovens até 25 anos, internacional e nacional, e os voluntários da ONU, não o digital, mas o programa de voluntários é sempre remunerado, você recebe um salário, e muitos UNVs você não precisa nem ser formado ainda, né, como esse UN Youth, que é de 18 a 25 anos. Então, eu tenho um grande amigo de Salvador, o Ricardo, que ele começou a carreira dele como voluntário jovem em Salvador. Então, é uma oportunidade mesmo para quem não é formado ainda. Vale muito a pena explorar ali o site do UNV, ONU Voluntários. Tá ótimo, obrigada. Mariana? Bom, primeiramente agradecer novamente, né, porque realmente é uma honra. Ficou todo mundo muito animado quando a professora falou, ficou, meu Deus, vamos ver na prática nossa disciplina, porque às vezes tudo é muito distante, a gente aqui, principalmente no EAD, parece que tudo fica muito mais abstrato, existe um mundo lá fora, como assim? Então, realmente, agradecer por esse contato. E a minha dúvida era bem parecida, realmente, essa com a de Petra, porque a gente vê que estágios em consulados, em embaixadas, eles podem abrir bastante essas portas nesse sentido, principalmente para organizações intergovernamentais. Mas na nossa realidade de João Pessoa, nós não temos, né, nenhuma embaixada, nenhum consulado. Então, a minha pergunta era mais ou menos na linha de Petra, né, já que nós não temos um espaço físico, por exemplo, como uma embaixada ou algum consulado, ou até mesmo algum órgão de representatividade internacional, como que a gente pode fazer uma ponte, sabe? Como que nós podemos justamente ser vistos, né, para essas pessoas? Como elas podem ver que, ei, eu quero uma vaga, por favor, me contrate, alguma coisa assim. Era mais nesse sentido. Perfeito, obrigada, Diana. Muito importante a sua pergunta, e aí eu digo, né, que como tudo na vida, né, tem luz e escuridão, positivo e negativo. Uma das coisas positivas dessa pandemia é justamente as oportunidades virtuais, digitais, né? Hoje você pode fazer um estágio na Unesco, que talvez você teria de vir até Paris sem receber nada, porque a Unesco é uma das organizações que não pagam. Você pode fazer um estágio na Unesco da sua casa. Se vocês entrarem no site da ONU Carreiras, UN Careers, tem uma série de estágios agora que estão acontecendo remotamente, justamente por causa da pandemia. A ONU não parou, aliás, mais do que nunca, né, com toda essa movimentação para as vacinas. Então, a ONU continua contratando estagiários, né, e você pode fazer o estágio da sua cidade. Então, acabou democratizando um programa que muitas vezes não era democrático, no sentido de que se você não tivesse condições financeiras, e mesmo as organizações que pagam $1.000, eu morei em Nova York, $1.000 em Nova York ajuda, mas não vai resolver a sua vida, você vai precisar tirar de algum outro lugar, é muito caro morar em Nova York, sem contar a passagem. Então agora está tendo muita oportunidade de fazer estágio nas Nações Unidas remotamente. Aí eles colocam assim, que vai começar remotamente, se as coisas no mundo melhorarem, você vai ser chamado para ir para a sede, para a Duty Station. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer tão cedo, né, infelizmente. Então, tem muita oportunidade. E pensando em João Pessoa, por exemplo, Amanda, quando eu estive aí junto com a empresa sueca, eu posso até depois, se você me mandar uma mensagem no Instagram, te colocar em contato com a Márcia. A Márcia trabalhou muito em Brasília, no PNUD,
trabalhou como UNV, e na época ela era o nosso ponto de contato na prefeitura de João Pessoa, como ela falava inglês muito bem, ela que recebeu a mim, bom, eu comigo a gente fala em português, mas aos meus colegas suecos, né, que a gente foi em 2 delegações com suecos, então ela traduzia, e ela fazia, tipo, ela era relações internacionais da prefeitura, sabe, porque nem o prefeito não falava inglês muito bem, então ela que fazia toda essa ponte, encontrava com o pessoal do BID, veio o pessoal do BID de Washington, que a sede do Banco Interamericano fica em Washington, D.C., Estados Unidos, veio o pessoal de lá, veio o pessoal, e a Márcia fazia toda essa parte de internacionalização da cidade de João Pessoa, levou a gente até Campina Grande, aí em Campina Grande também tinha uma pessoa da Universidade de Campina Grande, que era da parte de relações internacionais, que falava inglês, que recebeu a gente, então, buscar, assim, né, nas prefeituras, nas universidades, tenho certeza que tem sim, e sei porque estive em contato com essas pessoas que fazem essa ponte internacional, pessoas que falam inglês, né, e que podem fazer isso. Então, João Pessoa, eu tenho certeza, porque eu estive aí, então, eu tenho certeza, e em outras cidades também, certamente está cada vez mais, né, as cidades estão se internacionalizando, então tem bastante oportunidade de conhecer pessoal do mundo todo. Bacana. Bora, Marlon? Oi, Alice, boa noite. Acho que não preciso reiterar, estamos todos felizes com a sua presença aqui. A gente está tipo assim, oh meu Deus, vamos trabalhar na ONU. Mas assim, acho que é porque na rotina acadêmica a gente acaba, às vezes, perdendo um pouco tantas esperanças, a gente fica tipo assim, meu Deus, será que eu vou conseguir um emprego? Mas assim, a minha pergunta para você Ana Alice, considerando a sua trajetória, você falou um pouquinho para a gente sobre tudo que você viveu aí, mas se você pudesse destacar, assim, 2 ou 3 coisas, assim, 3 marcos na sua trajetória que você disse que esses marcos me levaram a estar onde eu estou hoje. Tipo assim, essas coisas que eu fiz, esses passos que eu dei, essas escolhas que eu tomei, me fizeram estar aqui hoje e enfim, ser quem eu sou hoje. Obrigada, Marla. Adorei sua energia. Gosto de sentir daqui. Muito bom. Obrigada. Olha, muito, muito, muito interessante a sua pergunta. E é difícil, né, pensar assim, mas eu diria que a primeira, assim, grande decisão, ou grande marco da minha carreira foi realmente aprender muito bem a língua inglesa. Eu comecei a estudar inglês, eu tinha 12 anos, eu sou muito grata aos meus pais, assim, de terem investido nisso. Os meus pais são professores da Prefeitura de São Paulo, então não tem essa história de berço de ouro, até hoje eles não entendem muito o que é a ONU, sabe? São pessoas muito simples, mas, assim, por serem professores, eles decidiram investir na educação, assim, né? Não tinha tudo o que queria em casa, mas educação era prioridade. Então, a gente foi eu e a minha irmã, para a escola de inglês até que cedo. E eu vi ali que o inglês seria o meu passaporte para o mundo. Então, eu investi muito nisso. O meu primeiro emprego de carteira assinada foi como professora de inglês, com 18 anos. Eu tive a minha primeira turma de inglês estudando RI. Eu dava aula aos sábados, o dia inteiro dava aula. Então, ter aprendido bem a língua inglesa foi fundamental para mim, e eu vou te dizer por quê. Porque aí no último ano de RI, então eu fiquei 3 anos trabalhando como professora, dei aula de francês também, porque eu comecei a estudar francês muito cedo, assim, com 17 anos, assim que eu decidi fazer RI, eu fui para o francês, e aí eu peguei uma turma, assim, de francês básico, também junto com o curso de RI. Então, trabalhei como professora de idiomas 3 anos, mas principalmente o inglês, assim, fiz o Cambridge, me dediquei muito para aprender com maestria a língua inglesa. E aí, quando eu fui chamada para fazer para entrevista no estágio, no Conselho de Comércio Exterior da Suécia, que foi através do CIE, foi muito engraçado, porque a menina do CIE me disse que eu ia fazer uma entrevista no Conselho Suíço. Aí eu me preparei toda, né? Suíça, gente, Genebra, já me vi lá na ONU. Até hoje eu nunca nem fui para a Suíça, mas a minha avó acha que eu moro na Suíça. Ela, filha, como que tá aí na Suíça? Eu vou, deve estar ótimo, mas eu tô na Suécia. Na Suíça é chiquérrimo, comendo chocolate, Rolex, deve estar maravilhoso. Agora aqui na Suécia está frio e escuro. Mas eu cheguei lá, né, aquele clássico, né? Achei que estava indo para a Suíça, chegou lá a Suécia. Falei, gente, eu não sei nem apontar esse país no mapa, eu não sabia. Escandinávia, sei lá, né? Ali na Rússia, onde que é esse lugar? Então, foi muito assim, muito despreparo mesmo, não sabia nada.
mas e depois a minha chefe brasileira me falou que o que foi determinante, ou uma das coisas principais dela ter me escolhido, foi o inglês. Ela falou, você falou inglês, assim, a gente recebeu pessoas de outras universidades mais renomadas, né, na cidade de São Paulo, por exemplo, o outro estagiário era da USP, né, e eram 2 estagiários que eles contratariam, mas elas me escolheram porque tanto elas quanto o sueco que me entrevistou depois, falaram que eu tinha um nível de inglês muito acima da média dos outros entrevistados, e isso era essencial, porque eu ia fazer todo o trabalho de telefonar, então tinha que ser uma pessoa que se sentisse tranquila para telefonar, a gente estava na época de Skype ainda, né, então aquelas conexões meio estranhas, era ligação para a Suécia o dia inteiro, então era fundamental que a pessoa se sentisse totalmente confortável na língua inglesa, que não tivesse problema, fizesse anotação. Então, eu acho que um grande marco aí para mim foi o inglês, porque eu consegui essa vaga, e aí, obviamente, né, ter trabalhado nesse Conselho de Comércio da Suécia foi o que me trouxe para cá. Não diretamente, porque depois acabou o estágio, eu não continuei, mas depois, através de contatos, né, esse meu amigo que era estagiário me chamou para trabalhar num centro que eles estavam abrindo, que a empresa sueca que me trouxe para cá estava abrindo em São Bernardo. Então, ele falou, Annalise, você está trabalhando, na época eu estava dando aula de inglês, de novo, estava no Brasil, dando aula de inglês, e aí voltei para trabalhar com os suecos, porque os suecos, eles têm muito essa coisa de confiança. Então, como algum deles já me conheciam, eles, não, vamos escolher a Annalise, a gente já conhece o trabalho dela. Então, acho que foi assim, saber criar e manter relacionamentos genuínos, né, nada de ficar com puxação de saco, mas realmente, assim, se interessar pelas pessoas, mandar uma mensagem, ser uma pessoa agradável, acho que isso é extremamente importante, e o inglês. E eu acho que também um pouco assim de me jogar, sabe? De não ter muito... Eu nunca fiquei seguindo muito receita de bolo, assim, tanto que a minha carreira, você vê, é setor privado, é ONU, é diplomacia, agora eu abri a minha empresa de consultoria aqui na Suécia, então eu acho que assim também saber aproveitar as oportunidades, sabe? Que a vida vai te trazendo, também não ser uma pessoa... É importante ter foco, mas é importante também você ter esse jogo de cintura de poder sentir as oportunidades, falar, bom, eu vou me desviar talvez um pouquinho, mas lá na frente vai fazer sentido, sabe? Não sei se eu consigo explicar bem, Marlon, mas é ter um pouco seguir um pouco a sua intuição, assim, ter uma certa flexibilidade também para não deixar as oportunidades passarem, né? Legal. Você tocou num tópico que eu queria trazer. Exatamente isso. Tipo, às vezes a gente faz um plano de carreira a longo prazo e a gente sistematiza ele o máximo possível em microações, enfim, para a gente conseguir atingir esses objetivos. E no meio do caminho, assim, a única certeza que a gente tem é que não vai acontecer do jeito que a gente planejou. E aí, tipo, como que você lidou com isso? Como foi isso para você? Você tinha um plano de carreira? Você tinha planejado coisas? Você tinha sonhos? Esses sonhos mudaram muito? Você mudou completamente? Isso foi tranquilo para você ou não? Me conta um pouco mais disso, assim. Foi. Mudei já de sonhos várias vezes. Na verdade, eu sempre tive o sonho de morar na Europa, assim. Eu sempre quis, eu não sei porquê, assim, mas sempre tive essa coisa de que eu moraria aqui no velho continente, né? Talvez um pouco por causa que minha família do meu pai veio de Portugal, talvez, não sei. Mas isso era um desejo, assim, de morar na Europa por um tempo. No velho continente. Achei que fosse acabar sendo França, não Escandinávia, mas eu acho que é importante que você tenha uma certa linha, assim, também, para você não se perder. Então, no meu caso, foi sempre essa questão internacional, isso ficou muito claro para mim. A questão da comunicação, essa grande área, essa grande job network, que na ONU se fala, de conferência, eventos, né, ser um pouco mestre de cerimônia, protocolo, toda essa parte relacional, assim, eu percebi, não foi nada que eu escolhi, mas acabaram me colocando desde desse estágio aí que eu te disse, no Conselho de Comércio da Suécia, então eu me mantive ali, não fiquei me arriscando, por exemplo, vou fazer um curso, sei lá, de contabilidade. Eu não perdi o foco, eu percebi que como eu tinha tanto talento, quanto havia necessidade no mercado, né, e eu já estava adquirindo uma certa experiência, então por isso até que, como eu contei, eu acabei fazendo meu mestrado em comunicação, né, não fui para RI, por exemplo. E um terceiro eixo, né, que eu diria assim, foi a questão da sustentabilidade,
que também acabou caindo no meu colo no Conselho de Comércio Exterior da Suécia, nesse estágio, né, eu fiquei com a parte de organização de eventos, por exemplo, esse evento de cidades sustentáveis. Então, eu mantive, assim, apesar de ter me aventurado em diferentes organizações e etc., mas se você olhar a minha carreira, ela tem, assim, ela faz sentido de que você tem essa linha de sustentabilidade, né, e essa linha de comunicação, que inclusive até é o meu mestrado. Então, quando eu fiz o MBA, eu foquei em responsabilidade corporativa e gestão ambiental. Lá na FGV, você tinha 3 vertentes, você tinha administração e liderança, para você se tornar CEO, para você exercer a liderança, cargos de gerente, você tinha a área de recursos humanos e você tinha essa área que tinha acabado de ser lançada em 2011, que era de gestão ambiental e responsabilidade corporativa. Então, considerando a experiência que eu tinha tido naquele estágio, né, já nessa área de sustentabilidade, eu já percebi ali que isso era um assunto muito interessante que casava com RI e que eu já tinha um pouquinho de experiência. Então, eu já fui, né, fiz o meu MBA, minha pós, já considerando aquele pouco de experiência que eu tinha, mas que ia subindo, né, quando você fala do milestones, assim, né, para você ir. E a mesma coisa foi com o mestrado, por exemplo. Então, eu acho muito importante, assim, eu falo da flexibilidade e tal, mas é importante também a gente não se perder muito, né, de ter esses 2 ou 3 eixos ali, que você fique navegando, mas que você também não vá muito além disso, né, porque senão você acaba tendo um pouco de dificuldade para costurar a sua narrativa, quando você for fazer uma entrevista, quando você for apresentar o seu currículo, vai ficar, ué, mas não tem muito sentido, né, o que foi toda essa salada aqui na sua carreira? Então, se você tiver essa linha mestra, né, se você tiver esses eixos, fica mais fácil de você dizer, não, eu tenho experiência em sustentabilidade, no meu caso, em hotelaria, em multinacional, em uma organização intergovernamental, enfim, né, num conselho de comércio, que é uma parte de uma embaixada. Então, aí fica mais fácil para você conseguir até justificar, assim, né, contar a sua história. Então, é muito importante a sua pergunta, porque a gente de RI, a gente pode se perder bastante, né? Então, é importante ter ali 1 ou 2 temas, né, faça uma carreira meio que temática, assim, né, que você vá ali e tente se manter fiel. Talvez mude de organização, mas tente ficar naqueles seus grandes temas ali, não se perca muito. Acho que isso é bem importante. Obrigada, Maria Alice, bacana. Olha, ainda temos 3 pessoas, né? E a gente combinou contigo que seria 1 hora, em função até do horário que você está aí. Então, vou passar para a Giovana. Giovana? Boa noite, professora. Boa noite, Analice. Boa noite, Brasil. Bom dia, Itália. Tá dando para me escutar? Sim, estamos te escutando. Sim. Eu acho que é uma pergunta besta, mas que me preocupa muito. É que, como você falou, a linguagem ajuda, ser bastante educada. Eu queria saber se a aparência, a questão de tatuagens, pode atrapalhar a entrada nesse tipo de organização. Obrigada, Giovana. Ó, não tem pergunta besta, tem toda pergunta é importante. Na verdade, essa pergunta é muito importante. Teoricamente, se você pensar no sistema ONU, justamente porque tem a parte de inclusão, de não discriminação, isso nunca vai aparecer, tá? Mas eu conheço uma brasileira que teve um pouco de problema com o chefe por causa de piercing, tatuagem, em Maputo. Era um chefe muçulmano, ele era bastante conservador, e ele começou a destratá-la, assim, tratá-la de forma diferente, mas ela ela relatou isso para o setor de RH, e esse desconforto acabou. Então, você não pode ser discriminada por causa do seu piercing, da sua tatuagem. Mas, infelizmente, dependendo do país que você vá, né, a gente está pensando na ONU, são pessoas de diferentes culturas, de diferentes, né, visões de mundo, então eu não posso te assegurar que talvez você não se sinta um pouco constrangida, dependendo de onde você vai parar no mundo, né, e isso, aliás, pode ser por diversas questões, inclusive a sua orientação sexual pode ser, de repente, um problema em alguns países, né, eu tenho cabelo curto, tem países que mulher não pode ter cabelo curto, que as pessoas vão olhar, então, infelizmente, você pode ter essas reações, talvez, dos colegas, do ambiente, mas nunca vindo da organização, isso é totalmente inadmissível, inclusive, a ONU tem
um site, tem uma parte que você pode relatar até anonimamente, né? Eles trabalham muito para combater esse tipo de assédio dentro da organização, porque infelizmente acontece, né? Acontece muito quando você mistura, né, muitas culturas, muitas religiões, é um pouco inevitável, assim, que não aconteça esses choques, mas do ponto de vista de recrutamento, não, você jamais vai ser discriminada por isso, mas talvez possa acontecer, e aí você tem que tomar ação e realmente relatar esses problemas, porque isso não deve acontecer. Obrigada. Milena, você, querida. Nós não estamos te escutando, Milena. Não. Não lhe escutamos, Milena. Seu microfone está desligado para a gente. Se você não conseguir, escreva no chat que eu leio a tua questão. Ela pediu para passar a palavra. Oi? Ela pediu para passar a palavra pelo chat. Isso. Então, faça a questão pelo chat e eu escrevo e eu passo para a Analice. Enquanto você escreve, eu vou abrir para o Vicente, que também estava inscrito pedindo para falar. E aí, o tempo que você redige a tua questão, eu passo para a Analice. Vicente? Oi, boa noite. Também queria agradecer pela palestra, está sendo um momento ótimo. E a minha pergunta ela é uma coisa assim, você também já foi estudante de Relações Internacionais, né, como já falou, e acredito que não seja o caso de muitas pessoas no curso, porque muitas pessoas elas já vêm tipo, com um direcionamento, com estudo, mas assim, eu caí de paraquedas aqui no curso de Relações Internacionais, eu não vim com nenhuma base, eu vim porque disseram assim, faz Relações Internacionais, e eu não tinha nenhuma outra meta, então coloquei lá e vim para o curso. E assim, às vezes eu me sinto um pouco perdido. Eu gosto do que eu estudo, tipo, não quero transferir o curso, ou mudar, nem nada do tipo, mas às vezes eu me sinto com dificuldade, uma certa dificuldade de me situar, tipo, se eu quero seguir uma carreira mais, como você falou, diplomática, uma carreira mais voltada para o comércio, mais para as organizações, etc. E aí eu queria saber se você tem alguma dica de como se situar, assim, dentro do curso, de achar uma coisa que você goste de fato. Obrigada, Vicente. Não desista do curso de Relações Internacionais, hein? É o melhor curso do mundo. Eu sou uma grande embaixadora desse curso. E cada vez mais a gente vai precisar de pessoas com essa capacidade de articulação, essa capacidade de negociação, porque agora, cada mais do que nunca, né, a gente percebe que os desafios são globais, então você não pode mais se fechar. Então é preciso que tenha todo esse movimento, né, de diferentes atores, como a gente falou, de empresas, de embaixadas, né, de governos, da sociedade civil, para a resolução desses problemas o que está acontecendo no continente africano, afeta o continente europeu, enfim. Então, vai ter cada vez mais necessidade. Agora, sobre se encontrar, como eu te disse, Vicente, primeiro, não se cobre tanto, sabe? A gente está em constante autoanálise, né? A Analice que hoje vos fala não é a mesma Analice de talvez um ano, entendeu? Então, a gente está em constante mudança e as coisas vão ficando mais claras com o passar do tempo. Então, fique tranquilo nesse sentido. Comece a observar, assim, as áreas que você se sai melhor, que você tem mais facilidade. Eu acho que esses são bons indicadores. Como eu te disse, eu nunca tinha planejado ir para a área de eventos, de comunicação, de relações públicas, mas por talvez ter mais facilidade com comunicação, gostar de pessoas, eu gosto de escrever também, escrevo relativamente bem e rápido, né, principalmente copy, assim, textos mais simples, de uma forma, consigo colocar temas mais complexos de uma forma mais simplificada. Isso sempre foi um dom meu, talvez. Então, comece a olhar assim, veja quais as áreas que você se destaca, que você tem mais facilidade, que você gosta, e aí vai aproveitando as suas oportunidades, né? Como eu te disse, aí eu, naquele Conselho de Comércio da Suécia, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer. E aí, quando eu percebi que eu fiquei com essa área de eventos e de sustentabilidade, eu aproveitei, e eu tinha gostado, né? Então, eu aproveitei para focar minha carreira nessas áreas. Então, as respostas, elas vão vindo assim, fique tranquilo, e aproveite também as suas primeiras oportunidades de trabalho, né? Já comece a observar ali
peça feedback, é muito importante você pedir esse retorno dos seus chefes, dos seus colegas, né, de como que as pessoas te veem. Às vezes a gente tem superpoderes que a gente nem sabe. Tem um exercício muito legal que eu dou lá para os meus mentorados, porque eu tenho grupos de mentoria, né, eu ofereço grupos de mentoria pagos para as pessoas que estão decididas a entrar nas organizações e querem uma ajuda. Então, tem um exercício muito legal que é de perguntar para as pessoas 3 dos seus superpoderes. E vem cada coisa que você nem imagina, como as pessoas te veem, né? Até mesmo pensando na sua imagem pessoal, assim, qual que é a impressão que as pessoas têm de você? É muito interessante. Então, é legal você estar fazendo esse tipo de exercício, pedindo para os colegas, eventual chefe, dizer quais são os meus superpoderes, as minhas grandes qualidades, porque aí você vai começando a ter essa imagem também de fora, de como que as pessoas veem as áreas que você se destaca, né, ou você é lembrado, e isso te ajuda também na sua narrativa, nas suas escolhas, no seu storytelling. Então, é um exercício bem, bem legal de pedir para as pessoas te dizerem quais são os seus superpoderes. Tá certo, obrigada. A Milena colocou aqui por escrito a questão, e eu vou ler para você. Ela diz assim: primeiramente, gostaria de agradecer pela sua presença, admiro muito o seu trabalho, acompanho o seu Instagram e salvo todas as dicas. Gostaria que você falasse um pouco sobre a importância do trabalho voluntário para as vagas das organizações. Se tem alguma área específica de voluntariado, por exemplo? Certo, obrigada, Milena, obrigada por seguir lá o canal, o Instagram. Como eu disse, o voluntariado, ele é muito bem visto, tá? Também muito no setor privado também. Porque mostra ali proatividade, mostra que você está trabalhando por uma causa, que você veste a camisa, tem uma série de habilidades e de características que dizem muito das pessoas que trabalham como voluntários, né? E isso é muito bem visto, inclusive no setor privado. Agora, de áreas de voluntariado, assim, aí eu diria também para você tentar ser um pouco estratégica também na sua escolha, né? De repente optar por organizações que você já tem um interesse temático. Então, se você tem interesse em gênero, de repente procurar ONGs que trabalham com essa temática, a ONU Mulheres, por exemplo, e o UNAIDS trabalha também muito com essa temática em Brasília, a UNFPA também. Talvez ser um pouco mais estratégia nessa questão temática, e também na questão mais de áreas de atuação. Então, se você quer ir mais para a área de comunicação, como eu te disse, assim, essas organizações, elas sempre ficam um pouco atrás em relação ao setor privado com digitalização. Então, as pessoas que conseguem, que trabalham com mídia social, que gostam de design, dessa parte mais de interface digital, de organizar webinar, por exemplo, né, cada vez mais. Hoje em dia, aqui na Suécia, um dos cursos mais demandados é um curso que abriu recentemente, que é organização de evento digital. Assim, tem um monte de gente querendo fazer esse curso aqui na Suécia agora, porque percebeu-se que, infelizmente, essa não é a primeira nem a última pandemia, né? E também acaba sendo até mais barato para muitas organizações terem eventos online do que presencial. Então, essa é uma tendência que veio para ficar de uma forma ou de outra. Então, pessoas que saibam organizar webinars, pessoas que tenham essa capacidade de articulação, de trazer speakers, né? Toda essa parte de organização de evento mesmo, de webinars, de relatar webinars, de pegar aquele conteúdo de 1 hora e transformar em pequenas peças de comunicação, de repente num artigo, ou fazer ali um resuminho para um post do Instagram. Então, você conseguir trabalhar com essas informações e apresentá-las de diferentes formas, isso é super, super desejado nas organizações internacionais e mesmo nas empresas. Então, tentar ser um pouco estratégica, assim, no seu voluntariado, sabe? Já meio que tentar pegar um voluntariado que faça sentido, digamos assim, com aquilo, como eu respondi o Marlon, que ele perguntou, com o seu plano de carreira. Ótimo. Eu avisei já por escrito, né? Na fala agora da Carolina, a gente encerra as inscrições para as questões. Nós combinamos com a Analice, né? Esse bate-papo de 1 hora, já passamos essa 1 hora um pouquinho, mas essa será a última questão, tá bom? Carolina? Sem problema. Boa noite, professora. Boa noite, Analice. Boa noite, turma. Todo mundo consegue me ouvir direitinho? Sim, estamos lhe ouvindo. Ok. Tá. A minha pergunta ela não era tanto sobre organizações, mas sim uma comparação entre o meio das organizações e o meio privado. Qual é o melhor se trabalhar em relação à rotina, à dinâmica? Qual é mais gratificante pessoalmente? E
uma pergunta um pouco mais constrangedora aqui. Qual é a diferença salarial? Certo, Carolina, muito obrigada pela sua pergunta. Depende muito do seu perfil, tá? Porque a minha experiência, né? O setor privado, normalmente ele é bem competitivo, assim, exige do funcionário que ele fique mostrando muito serviço, né, porque você tem a parte de promoção, que não existe no sistema ONU, por exemplo, você nunca vai ser promovido, se você quiser subir de cargo, você tem que se candidatar para uma vaga, um cargo superior, e eles já fazem isso justamente para combater corrupção, favoritismo, né, nesse sentido. Então, até o próprio assédio, né, sexual ou moral, de alguma forma. Então, toda a escadinha de subir na organização, ela se dá de uma forma bastante democrática, nesse sentido que você tem que aplicar, né, se candidatar para uma vaga acima. Então, se você é um analista júnior, você não vai se tornar pleno, sênior, automaticamente, como pode acontecer no setor privado, que ali no relacionamento o cara te promove, né? Então, acontece de outra forma. Então, justamente por isso, no setor privado, existe um pouco mais de competição, você é um pouco mais cobrado, assim, para ficar mostrando quais são os seus resultados. Quando eu fui para a ONU, eu percebi que é muito mais teamwork, é muito trabalho em equipe. Ninguém está muito preocupado o que a Eliane fez, é o que o time da Eliane fez. Justamente por ser uma organização de valores, é um grande fórum com 193 países. Então, claro que, assim como na organização, vai ser sempre alguém que se destaca, mas a ideia ali não é ficar com muito eu, sabe? É muito nós estamos aqui para resolver essa questão mundial, é um trabalho, né, de valores. Então, eu percebi essa grande diferença, né, do setor privado. Deixa eu ver o que mais. Bom, o setor privado normalmente investe muito mais pesadamente em tecnologia, então eu senti assim que eu tinha viajado no tempo, quando eu cheguei lá em Nairobi, imagina, a sede da ONU na África, né, não tinha nada a ver com aquela sede de Nova York, para começar por aí, então demorou uma semana para chegar um computador que não funcionava para mim, sabe? Então, assim, toda aquela questão tecnológica bem mais atrasada, né, um pouco parecido talvez com alguns setores públicos, né, que fica aquela coisa muito papel, né, ao invés de digitalização. Então eu percebi essa diferença, mas está mudando, assim, né, e também depende muito de agência para agência. A Unicef, por exemplo, é super inovadora, é tudo muito, assim, innovation, mas as outras organizações da ONU ficam um pouco para trás. Em questão de salário, os salários são bastante competitivos, como eu te disse, né? A diferença é que no setor privado você tem uma série de bônus, algumas empresas têm participação nos lucros, você tem participação ali nas vendas, se você fechar grandes contratos, você pode ter uma porcentagem, né? A questão da promoção, que ela acontece de maneira mais natural, digamos assim. Negociação salarial, você pode negociar muito mais agressivamente no setor privado do que na ONU, que tem aqueles orçamento, né, que é doação, então não tem muito dinheiro, né, o setor privado em geral, grande organização, eles têm muito dinheiro, então, por exemplo, quando eu estava trabalhando na empresa sueca, a minha passagem para o Brasil, era econômica, mas eu pude escolher qual alliance que eu queria, né, então mesmo que fosse um pouquinho mais caro voar de Lufthansa, como eu voava sempre TAM no Brasil, eu queria ter pontos. Aí teve uma vez que deu overbooking, teve alguma coisa que a gente teve que viajar de última hora, eles compraram uma passagem de primeira classe para mim, eu tinha 24 anos. Isso não aconteceria na ONU, entendeu? Porque tudo tem que ser justificado. Por que deu uma passagem de primeira classe para a Annalise? O que é isso? E no setor privado, assim, não, ela precisa estar aqui, precisa resolver, paga. Então, o setor privado, assim, em geral, eles não têm muito problema de dinheiro, né? Assim, de te oferecer hotel, era sempre hotel 4 ou 5 estrelas, né? Então tem essas vantagens, assim, que na ONU você tem um bom salário, você tem uma certa você não paga impostos se você for um funcionário público internacional, isso é muito bom, qualquer lugar do mundo, você tem imunidade diplomática, você às vezes consegue um veículo, um carro, então também tem alguns benefícios bem interessantes, mas não vai ser nada assim que vai ser porque você é uma pessoa incrível, você vai ter. É muito assim, sabe? Eles prezam muito que todo mundo tem que ter as mesmas oportunidades, não pode ficar dando coisa para um sem dar para outro. É mais setor
público mesmo, tá? O dinheiro que está ali é dinheiro de pagador de impostos, é o dinheiro da sua mãe, do seu pai, da minha mãe, do meu pai, que através do governo brasileiro chegou na ONU. Então, tem, né, um cuidado muito maior do que uma empresa que é dinheiro de cliente, de setor privado. Então, tem esse cuidado, assim, né? Nesse sentido, talvez um grande cargo no setor privado você tenha, né, mais benefício financeiro. Mas é um salário muito bom, assim, os benefícios são muito bons, sim. Só tem essas diferenças, né? É um dinheiro público, é dinheiro de pagador de imposto. Então tem que ser usado com consciência, né? Com responsabilidade. Não pode ser oba-oba, não. Tá, eles estão certos. Tá certo. Ok, obrigada. Bom, eu tinha dito que nós encerraríamos, né, na pergunta da Carolina, até porque já passamos do horário, já são meia-noite, deve ser quase 00:10 já para Analice. 1:10, né, Analice? Bom, eu queria agradecer muito a tua participação, né, dizer que você ouviu os estudantes, né, todos se manifestando da importância de poder ter esse bate-papo, né, de tornar isso mais real, o que é essa carreira, né, as possibilidades. Toda a sua fala foi bastante importante, mas eu queria reforçar essa questão que você frisou muito, do domínio do idioma inglês, né, de fato, isso para o internacionalista é fundamental. Então, isso eu gostei muito da tua fala e acho que, de fato, existem aí pontos importantes para esse momento de formação que eles estão vivendo, né? Então, de planejar, de já ir sentindo aquilo que gosta mais no próprio curso, naquilo que se sente mais próximo, para formar aí o que seriam os eixos, né, do trabalho, da formação e para ir se destacando. Então, acho que toda a tua fala foi muito relevante para todos os estudantes que puderam participar. Então, eu lhe agradeço mais uma vez a tua disponibilidade, poder estar esse bate-papo. Espero que aconteça outras vezes, né? Com certeza. Ao longo do nosso curso, ao longo das disciplinas que a gente trabalha aqui no Departamento de Relações Internacionais. Agradecer também a todos os estudantes que puderam estar aqui, né, as nossas alunas e alunos que participaram, a Amanda, mais uma vez, que fez o contato, né, que te convidou para poder participar conosco, as minhas duas monitoras, a Mariana e a Paola, que organizaram para que a gente pudesse estar aqui agora, e dizer que foi muito importante e a gente continua se falando, né, eu também gostei bastante lá do teu canal do YouTube, e vou recomendar para que os estudantes que não puderam participar aqui conosco depois dêem uma olhada lá, e esse aqui vai ficar gravado também, a gente vai disponibilizar lá no site do Departamento de Relações Internacionais aqui da UFPB. Muito obrigada, Analice. Obrigada, Eliane. Com certeza voltarei, sim. A gente pode organizar mais vezes. E obrigada, Amanda, pelo convite. E é isso, pessoal. Não desistam dos sonhos de vocês. A vida é assim, né? Como a maré. A gente sabe que quando baixa, ela vai voltar. Então, fiquem tranquilos aí, que mesmo nos momentos que a vida talvez não esteja tratando vocês tão bem, vai voltar. Maré baixa, maré alta. Fiquem tranquilos que a vida é assim mesmo. Tá bom? Obrigada e boa sorte aí nos estudos. Pronto. Então, obrigada, pessoal. Nós nos vemos semana que vem.